Então vamos imaginar a seguinte cena: um plantão de emergência num hospital metropolitano daqueles bem grandes, tipo umas 3 da manhã de um sábado. Nossa, o horário de pico do caos, né? Exatamente. Aí o médico intensivista olha para a equipe e pede assim, na hora, um acesso venoso periférico calibroso. E ele especifica, tipo, no membro superior esquerdo, na região distal a articulação húmero-ulnar. Isso. E olha, se qualquer pessoa ali da equipe de enfermagem hesitar por um segundo sequer, tentando traduzir esse vocabulário na cabeça, É localizar esse mapa, né? pois é, um tempo precioso de socorro vai simplesmente escorrer pelos dedos. A anatomia humana não é só aquele amontoado de palavras em latim e chatas para decorar em véspera de prova. De jeito nenhum. É, na verdade, o código-fonte da sobrevivência, sabe? É o manual de instruções da máquina mais complexa do universo. E dominar a leitura desse manual é o que separa, tipo, a execução mecânica de uma tarefa da capacidade real de salvar uma vida. Eu fico muito impressionada com isso. E essa é a linha divisória inegável da prática em saúde. Um cuidado de excelência na enfermagem exige essa base. Seja para quem atua no nível técnico ou na graduação, certo? Com certeza, exige uma compreensão profunda de como esse organismo gigantesco se organiza, opera e, principalmente, reage ao colapso. Sem essa fundação, a enfermagem atua no escuro. Tratando só o sintoma, né? Exato, tratando sintomas sem entender o maquinário que está falhando ali por trás. E o objetivo da nossa imersão de hoje é exatamente acender essa luz. A gente compila uma base robusta de materiais, temos anotações detalhadas de aulas, guias práticos, livros e textos essenciais. E transcrições de especialistas focados na educação em saúde, o que é ótimo. Sim, a nossa missão aqui é destilar os conceitos fundamentais de anatomia e fisiologia humana e traduzir esse rigor acadêmico para a realidade clínica. Aquela realidade tátil e urgente de quem respira a enfermagem no dia a dia. Perfeito. Então, para começar a entender o corpo humano, a gente precisa de uma bússola. Os guias de estudo são super enfáticos sobre a chamada posição anatômica. A famosa posição de referência. Isso. Pela definição clássica, é tipo um indivíduo em pé ou em posição ortostática, com a face e olhar cravados lá no horizonte. Os braços estendidos ao longo do corpo. E as palmas das mãos voltadas para frente, que a gente chama de supinação, né? Com as pernas unidas e os pés paralelos apontando para frente. Exatamente. Essa padronização, olha, é o marco zero da comunicação médica mundial. É a partir dessa postura que todas as referências direcionais são traçadas. Tá, mas vamos desempacotar isso, porque na teoria, no desenho do livro, faz todo sentido. Parece aquela posição padrão, aquele modelo 3D estático de videogame, sabe? A pose em T antes de ganhar movimento, claro. Isso, mas a minha dúvida é sobre a prática do caos. Porque na emergência, o paciente chega contorcido de dor, às vezes de bruços ou lateralizado numa maca estreita. Quase nunca na posição anatômica. Pois é. A equipe realmente projeta mentalmente esse mapa padronizado em cima de um paciente que está fora de posição. Como que isso não gera uma confusão catastrófica? Então, é justamente para evitar a confusão catastrófica que a padronização existe, sabe? O mapa mental precisa ser inalterável porque o corpo físico está em constante movimento. Ah, entendi. Se a referência dependesse da posição atual do paciente na cama, a palavra anterior mudaria de significado toda vez que ele se virasse. Nossa, verdade. Imagina a bagunça no prontuário. Exato. Imagina que um enfermeiro do turno da noite registra uma lesão na face anterior da perna. Aí o paciente rola de bruços. E o colega do dia seguinte é procurar a lesão na panturrilha? Exatamente isso. Ao adotar a posição anatômica universal, anterior significa invariavelmente a parte da frente do corpo daquele indivíduo na postura de referência. E independentemente se naquele momento ele está de barriga para baixo. Perfeito. A linguagem se torna absoluta e o erro de interpretação é quase zerado. Faz muito sentido. Transforma tipo uma referência relativa num GPS absoluto. E para fatiar esse GPS e localizar as estruturas internas, a literatura traça os planos anatômicos, né? Que são aqueles cortes imaginários que atravessam o corpo. Isso.
Tem o plano sagital ou mediano, que corta exatamente no meio, separando direita e esquerda. Aí tem o frontal ou coronal, Que divide em anterior, que é a frente ou ventral, e posterior, que são as costas ou dorsal. e o transversal, que o pessoal também chama de horizontal ou axial. Esse corta o corpo ao meio, como uma linha do Equador, dividindo em parte superior, que é a cranial, e inferior, a caudal. E é a partir desses cortes que nascem os termos de direção. O eixo de referência que a gente mais usa é a linha mediana. Tá, e como isso funciona na prática? É simples. Qualquer estrutura anatômica que se aproxime dessa linha central é classificada como medial. E o que vai para longe é lateral. Logicamente, o umbigo é medial em relação aos braços, por exemplo. Uhum. Isso levanta uma transição bem importante. Se a posição anatômica e os planos são o nosso mapa e a nossa bússola, o que exatamente a gente está mapeando? Aí é que a investigação fica realmente fascinante. Sim, porque o estudo do corpo não é só geografia, é tipo a dança eterna entre a estrutura e a função. Que traz a separação clássica entre anatomia e fisiologia. Exato. A palavra anatomia, ela carrega a raiz grega de cortar em partes, de dissecar, sabe? É a ciência da forma, da topografia e da estrutura física. Ela se limita a descrever, por exemplo, o formato de um rim, o peso dele, a cor. A localização exata lá no retroperitônio e de quais tecidos ele é revestido. Isso mesmo. A anatomia te dá um mapa físico. Enquanto a fisiologia é o motor em funcionamento, né? Ela estuda os processos vitais, os processos saudáveis e dinâmicos do corpo. Perfeito. A fisiologia não quer só saber onde o rim está. Ela quer saber como a mágica acontece. Exatamente. Ela detalha os mecanismos de como os néfrons filtram as toxinas do sangue, como reabsorvem a água e como ajustam o pH sanguíneo em tempo real. Puxando para uma analogia do nosso dia a dia, a anatomia é o hardware, né? É o teclado, o processador, os cabos de energia e os microchips físicos de um computador. E a fisiologia é o software. Isso, o sistema operacional super complexo rodando em segundo plano, executando programas e fazendo aquelas peças que estariam mortas gerarem informações de valor. Uma analogia maravilhosa. E isso nos leva à regra de ouro da biologia humana, que é a forma segue a função. Nossa, sim, uma estrutura não tem um formato aleatório de jeito nenhum. Não mesmo. Ela foi esculpida ali pela evolução para executar o trabalho fisiológico dela com a máxima eficiência possível. Os guias de estudo que a gente analisou ilustram isso perfeitamente com o coração e os pulmões. O coração, não desenvolveu aquelas paredes musculares incrivelmente espessas no ventrículo esquerdo por capricho, E nem aquele sistema de válvulas super rígidas por estética, com uma pressão absurda. para conseguir vencer a resistência de quilômetros de vasos sanguíneos pelo corpo todo, né? Sim, e as válvulas garantem que o sangue não volte, que não tenha refluxo. Agora, os pulmões usam uma engenharia completamente oposta. Pois é, se eles fossem só 2 grandes balões ocos, a absorção de oxigênio seria terrivelmente lenta. Não é? Ia ser muito ineficiente. Em vez disso, o tecido pulmonar se ramifica em milhões de microscópicos alvéolos. Que parecem uns minúsculos cachos de uva. Isso multiplica a área de superfície de contato de uma forma assustadora. Maior superfície significa muito mais espaço para que as moléculas de oxigênio e de dióxido de carbono atravessem as membranas ao mesmo tempo, garantindo aquela troca gasosa em frações de segundo. É genial. E o domínio desse software rodando em condições perfeitas é inegociável na clínica, né? Totalmente negociável. Só existe o reconhecimento da doença da patologia quando a equipe tem uma familiaridade profunda com o padrão de normalidade. Para identificar um sopro cardíaco no estetoscópio, o ouvido de quem está examinando tem que saber exatamente qual é o som de uma válvula fechando com perfeição. Senão o ruído passa batido. O que empurra a gente para um questionamento clínico ainda mais profundo. Se o corpo é uma integração tão perfeita entre peças e funcionamento, como é que a gente é construído desde a base? O material de aula traz uma progressão impressionante sobre isso, detalhando os níveis de organização sistêmica. Do microscópico a macroscópico.
Tudo começa lá no alicerce químico, né? Com átomos se ligando para formar moléculas, proteínas e lipídios essenciais. Isso. E essa sopa química se organiza e dá origem ao nível celular. As células são as menores unidades autônomas de vida do nosso organismo. E quando milhares de células com a mesma especialização se unem para uma tarefa coletiva, o corpo atinge o nível tecidual. Que é onde a mágica da especialização fica visível. Os manuais descrevem 4 grupos principais de tecidos. Tem o epitelial, que atua como revestimento e proteção. O conjuntivo, que preenche, sustenta e conecta as coisas. O muscular, que é o responsável por gerar movimento através da contração. E o nervoso, que forma toda a rede de comunicação elétrica. E aí, quando a gente combina esses tecidos diferentes para criar uma fronteira de trabalho definida, a gente chega ao nível orgânico. Exato. Pensa no estômago, por exemplo. Ele possui tecido epitelial forrando o interior dele. Tecido muscular liso nas paredes para misturar o alimento. E tecido nervoso para comandar todos esses movimentos. E quando vários órgãos unem forças para um grande objetivo biológico, a gente forma um nível sistêmico. Tipo o sistema digestório como um todo. E a soma harmoniosa de todos os sistemas finalmente resulta no organismo vivo. É uma escada organizacional linda. Mas, para dar peso e realidade a essa teoria, as transcrições de especialistas médicos trazem um estudo de caso muito duro. Muito duro, mas absolutamente essencial para quem está na enfermagem, que é a lesão por pressão no estágio 4. Sim, é uma ferida extremamente profunda e agressiva, muito comum naqueles pacientes acamados ou com mobilidade muito reduzida. E existe uma armadilha comum aí entre os iniciantes, né? De olhar para essa lesão apenas como um rasgo feio na pele. Esse é um erro fatal. Se o profissional parar o pensamento só no nível da pele, o plano de cuidado fracassa por completo. E por que esse fracasso acontece de forma tão drástica? O fracasso ocorre porque uma lesão no estágio 4 é um colapso arquitetônico completo, sabe? A pressão prolongada esmaga os capilares sanguíneos contra o osso. Interrompendo todo o fluxo de oxigênio da área? Isso. Aí o tecido sofre necrose e morre. Essa ferida não destrói só a epiderme e a derme, que são nosso tecido epitelial e conjuntivo superficial. Ela vai muito mais fundo. Ela derrete a camada de gordura subcutânea, corrói a fáscia muscular rígida. Ela literalmente devora a própria carne, do músculo esquelético e, muitas vezes, deixa o tecido ósseo totalmente exposto ao ambiente externo. É uma destruição em múltiplos níveis teciduais, que acaba também com os nervos periféricos e toda a rede vascular daquela região, o que levanta um conceito central que rege tudo isso: a famosa homeostasia. A grande maestria do corpo. Sim, essa capacidade fenomenal que o corpo tem de lutar a todo instante para manter a estabilidade térmica, química e hídrica. A pele é a principal armadura do sistema tegumentar contra o mundo externo. Regulando a temperatura e impedindo invasões de bactérias o tempo todo. Aí, quando existe uma cratera enorme expondo o músculo e o osso, a homeostase do paciente entra em pane total. E exatamente por causar essa pane sistêmica, o tratamento da enfermagem não pode ser unicamente local, entende? Entendo. Aplicar a melhor pomada do mundo lá no leito da ferida é inútil se os mecanismos de homeostase celular não forem ativados de dentro para fora. Perfeito. A ferida precisa de uma resposta inflamatória robusta. O sistema vascular tem a tarefa de transportar os macrófagos, que são nossas células de limpeza. Para levar eles até a borda da lesão para devorar o tecido morto, certo? Isso. Mas, como os vasos sanguíneos locais foram destruídos ali na lesão, esse fluxo está super prejudicado. Caramba, é uma reação em cadeia e, além disso, a reconstrução das fibras musculares e epiteliais exige, blocos de construção químicos. O que significa que o estado nutricional do paciente tem que garantir um alto aporte de proteínas. A enfermagem precisa pensar criticamente através de todo esse emaranhado sistêmico, né? Hidratando, nutrindo, aliviando a pressão mecânica e protegendo contra infecções, ao mesmo tempo para que a cascata de cicatrização tenha uma chance mínima de acontecer. É um xadrez clínico constante. E isso estabelece uma transição óbvia para a nossa imersão. Já que uma ferida complexa pode corroer até chegar no osso, a gente precisa investigar o que fica abaixo da superfície. A fundação de tudo.
Sim, a fundação que suporta todo o peso do software humano e protege os nossos órgãos mais vitais, o incrível arcabouço do sistema esquelético e muscular. E lendo os guias, fica bem claro que a anatomia clássica divide os nossos 206 ossos de uma maneira incrivelmente pragmática. Como que é essa divisão? Ela ocorre pela mecânica e pela função. A gente tem o esqueleto axial, que é tipo a torre de menagem do corpo. Ele engloba o crânio resistente, a coluna vertebral e a gaiola torácica formada pelas costelas, né? Isso. E a missão primordial desse eixo central não é ter uma grande mobilidade. A missão é a proteção em cofre fechado dos órgãos mais sensíveis, o encéfalo, o coração e os pulmões. Faz todo sentido. E em contraste, a gente tem o esqueleto apendicular, que são os nossos apêndices, ou seja, os membros superiores e inferiores. Isso aqui ficam ancorados ao esqueleto axial através das cinturas, né? A cintura escapular nos ombros e a cintura pélvica na região do quadril. E esse apendicular é inteiramente desenhado para locomoção, para apreensão de objetos e para interação da pessoa com o ambiente. Exatamente. O movimento acontece aí. Confesso que, antes de mergulhar nesse material todo, a imagem mental mais forte que eu tinha do esqueleto era aquela imagem estática dos laboratórios de faculdade, sabe? O osso de plástico pendurado no suporte. Sim, o esqueleto visto como um andaime inerte, pálido, feito só para segurar o nosso corpo em pé. Mas a biologia que acontece dentro dos ossos revela que eles são estruturas, tipo, freneticamente ativas. São órgãos vivos. Os livros descrevem os ossos como superfábricas e cofres de banco abertos 24 horas por dia. Nossa, o fato de que o sangue que circula nas nossas veias agora, neste exato momento, foi fabricado dentro deles é bizarro. É o processo de hematopoese que acontece lá no coração da medula óssea vermelha. E a hematopoese revela bem a complexidade desse sistema. No interior desses ossos longos e chatos, células-tronco estão constantemente se multiplicando. Se diferenciando em glóbulos vermelhos para carregar oxigênio, glóbulos brancos para patrulhar infecções. E plaquetas para coagulação. E aquela função de cofre de banco que você comentou se refere à regulação mineral, né? Isso. O osso é o grande reservatório de cálcio e fósforo do nosso corpo. Quando os níveis de cálcio no sangue caem, células superespecializadas, chamadas osteoclastos, entram em ação. Eles dissolvem milimetricamente a matriz óssea para liberar esses minerais na corrente sanguínea. Exato, garantindo que eventos críticos, como os próprios batimentos cardíacos, não parem por falta de cálcio. E, posteriormente, os osteoblastos vão lá e reconstroem essa matriz. É tipo uma reforma que não tem fim. Uma obra eterna dentro de nós. Mas os ossos são apenas alavancas esperando por um motor. Eles não saem do lugar sozinhos. Quem traciona as cordas e articula essas alavancas é o tecido muscular. E a literatura categoriza os músculos em 3 tipos bem distintos, baseados na função e no controle neural. A gente tem o músculo estriado esquelético, que é aquele volumoso e ancorado nos ossos. O único que a gente controla de forma voluntária, né? Quando a gente decide caminhar ou levantar um copo de água. Uhum. E os outros 2? Aí há também o músculo estriado cardíaco, que é uma verdadeira obra-prima de engenharia restrita exclusivamente à parede do coração. Diferente do esquelético, a gente não precisa pensar para ele bater. Não exige um comando voluntário nosso. Não mesmo. Ele é autorrítmico e infatigável. Bate a vida inteira sem parar. E por fim, tem um músculo liso. Que não possui aquelas estrias visíveis no microscópio e reveste o interior das nossas vísceras e dos vasos sanguíneos, né? Exato. É o músculo liso do trato gastrointestinal que realiza, por exemplo, o peristaltismo. Aquelas contrações lentas e ondulatórias que empurram o alimento pelo estômago e intestinos, de forma totalmente involuntária. Incrível. E como é que esse maquinário locomotor se converte em habilidade clínica pura? As anotações trazem um exemplo crucial envolvendo o antebraço humano. Que ilustra perfeitamente por que a posição anatômica lá do início do nosso debate não é frescura acadêmica. O antebraço possui 2 ossos longos principais, assumindo a postura padrão com as palmas voltadas para frente, o osso que fica posicionado no lado de fora, na face lateral, acompanhando a linha do polegar. Esse é o rádio. O rádio.
E o osso que fica no lado de dentro, na face medial, mais encostadinho no tronco, é a una. E a clareza dessa topografia, olha, muda o desfecho de um atendimento. Durante a realização de uma imobilização de fratura ou na busca por um acesso venoso muito difícil, a precisão do registro da enfermagem é simplesmente inegociável. Anotar no prontuário que um acesso venoso profundo foi estabelecido na veia cefálica, região distal ao rádio, transmite uma coordenada milimétrica, né? Para qualquer outro profissional que assumir o caso no próximo turno, garantindo segurança total para o paciente. Agora, para que essa fábrica óssea não pare de funcionar e os tecidos musculares não entrem em colapso, esse maquinário físico precisa de rotas de suprimento implacáveis e um centro de comando ininterrupto. O que desemboca naturalmente na engrenagem integrada dos sistemas vitais. As estruturas de suporte operam como uma teia de dependência extrema. Total. O sistema cardiovascular assume o papel de malha logística primária da coisa. O coração bombeia incansavelmente, empurrando o sangue rico em oxigênio e nutrientes através da alta pressão das artérias. Até as regiões mais distantes do corpo. E o retorno das toxinas e do dióxido de carbono é feito majoritariamente pelo sistema de veias, trabalhando muitas vezes contra a gravidade para voltar para o coração. E em paralelo a essa estrutura, tem o sistema respiratório, que é formado pela via condutora ali da faringe, laringe e traqueia, até chegar nos pulmões, encarregado do reabastecimento. Nos alvéolos, que a gente discutiu mais cedo, ocorre a mágica da troca gasosa. O oxigênio cruza a barreira para dentro da corrente sanguínea, grudando na hemoglobina. Enquanto o gás carbônico é descartado na nossa expiração. E por cima disso tudo, regendo o tempo e a velocidade de cada um desses órgãos, existe o sistema nervoso central e periférico. O encéfalo e a medula espinhal agem como o grande computador de processamento de tudo. Enquanto uma vasta rede de nervos atua como os cabos de fibra ótica, transmitindo impulsos elétricos que comandam assim a força da sístole cardíaca. O ritmo do diafragma na respiração e até a mínima contração de defesa do corpo contra a dor. É uma sinfonia biológica simultânea e muito frenética. E a genialidade da atuação de quem está na enfermagem, do técnico ao enfermeiro, está na capacidade de ler essa sinfonia através de procedimentos rotineiros. Nossa, sim. Aferir a pressão arterial com o esfigmomanômetro não é só, anotar um número num papel. É avaliar mecanicamente a resistência das paredes arteriais e a força da ejeção ventricular. Checar a frequência cardíaca ali ao palpar o pulso radial é escutar indiretamente a eficácia da condução elétrica do sistema nervoso sobre o músculo cardíaco. Monitorar o padrão respiratório revela a qualidade das trocas gasosas. Na berra do leito, os sinais vitais são, de fato, a manifestação audível da anatomia e da fisiologia integradas. E o material acadêmico que guiou esse nosso mergulho encerra com uma reflexão que transcende a biologia pura. Existe uma forte raiz humanista no estudo anatômico, sabe? E ela muitas vezes acaba esquecida na frieza desse vocabulário técnico. Com certeza. As peças anatômicas que o pessoal manipula nas aulas práticas, os tecidos estudados sob as lentes de aumento para os avanços da saúde, não são simplesmente ferramentas de aprendizado ou objetos inanimados. Foram pessoas reais. Indivíduos com trajetórias, famílias, medos, dores, histórias. Tocar e estudar essas estruturas não deve ser nunca uma ação puramente mecânica. Exige um respeito solene pela dignidade intrínseca da vida humana que habitou a Lina. Esse entendimento forja a verdadeira base ética do cuidado. A excelência técnica de memorizar a topografia de veias e o funcionamento dos ventrículos adquire o seu verdadeiro propósito quando é ancorada nesse respeito. Olhar para a vulnerabilidade de um paciente lá no leito da UTI com a mesma reverência de quem entende a complexidade espetacular de como o corpo dele foi construído, célula a célula. Combinação desse profundo conhecimento fisiológico com o reconhecimento da dignidade do indivíduo. É a essência incontestável da prática da enfermagem. Que jornada fenomenal pelo nosso próprio interior, hein? Foi incrível. A gente iniciou definindo a nossa bússola de navegação com a posição anatômica estrita, desvendamos como as estruturas físicas do nosso hardware servem cegamente às necessidades do software fisiológico.
e investigamos a teia de dependência sistêmica, que vai desde a formação do sangue dentro de um osso até aquela cicatrização multifatorial de uma lesão crítica. A anatomia, afinal, é o grande palco onde o drama constante da vida acontece. O que deixa uma inquietação extremamente válida para o cenário futuro da saúde para quem está nos ouvindo. Ao longo de toda a nossa discussão, a homeostásia foi detalhada como uma silenciosa batalha interna para manter a estabilidade química e física perante ameaças, né? Sim, a busca eterna pelo equilíbrio. Contudo, o ambiente moderno está submetendo o organismo humano a níveis de agressão inéditos na nossa história evolutiva, desde a inalação de novos particulados de poluição até patógenos superresistentes. Somados ainda a rotinas exaustivas que disparam o hormônio do estresse sem pausa nenhuma. A grande pergunta clínica para as próximas décadas é até que ponto os nossos mecanismos fisiológicos compensatórios conseguirão suportar a carga de um ambiente externo cada vez mais hostil. Essa é a grande questão. E como os futuros profissionais de enfermagem precisarão refinar os seus planos de cuidado para ajudar uma humanidade que luta com cada vez mais dificuldade para preservar a sua frágil paz interior celular. Fica aí o convite para reflexão profunda. Uma interrogação profunda e inegável, daquelas que redesenham completamente a visão de uma profissão. Um convite irrecusável para que os estudantes de enfermagem carreguem essa visão sistêmica e crítica não apenas para a próxima prova teórica, viu? Mas para o centro das decisões clínicas durante o próximo plantão turbulento. A decodificação desse manual de sobrevivência continua todos os dias. Até a próxima imersão.